A paz do Senhor Jesus para os irmãos, eu sou o pastor Luiz Henrique da Decol Matriz. Estamos uma vez mais na responsabilidade de comentarmos sobre a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical deste domingo 23 de julho de 2023. Tem como tema Quando a criatura vale mais do que o Criador. Leitura diária deste sábado tem como tema a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Versículo base se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19, que diz assim: As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Queridos irmãos em Cristo, uma vida comprometida com o pecado, envolvida pela promiscuidade e prostituição, leva o homem a afastar-se de Deus, a estar longe da comunhão com Deus. Mas uma vida de santidade, de comprometimento com as coisas de Deus, leva o homem a ter uma vida de comunhão mais íntima, mais profunda com o nosso Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo foi bem feliz ao escrever em Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 12, ele diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência, apetite desenfreado de pecar, vontade, anseios, desejos, pensamentos, tudo isso leva o homem, numa vida de pecado, a distanciar-se de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o verso de número 18, ele diz assim: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nosso corpo, templo, morada do Espírito Santo. Devemos viver uma vida de santidade, porque assim Deus deseja para quem quer comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o verso de número 3, ele diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sim, uma vida de prostituição leva o homem às aberrações da vida, a amar mais as coisas do mundo do que o seu próprio Criador. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, e o verso de número 24 diz: Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus ama uma vida de santidade, mas aborrece a vida de promiscuidade. Portanto, qual a vontade de Deus para a nossa vida? A vontade de Deus para a nossa vida é resistirmos ao pecado e vivermos uma vida em espírito. Gálatas, capítulo de número 5 e o verso de número 16 diz: Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vivamos uma vida de santidade, vivamos uma vida de comprometimento com Deus, aonde a sensualidade, aonde a impureza deve estar longe para darmos lugar à santidade e à vontade de Deus em nossa vida. Que Deus vos abençoe em Cristo. Amém.